taxas? Bom, aí é onde você vai fazer todo o gerenciamento de taxas ou no módulo antigo de impostos, né? Aí é onde você vai definir taxas, nada mais é do que uma promoção invertida. Ao invés de um desconto, eu tenho um acréscimo no valor do pedido, né? Bom, aqui eu tenho um campo de busca, assim como na área de promoções, onde eu consigo tanto buscar uma taxa pelo nome ou por algum campo específico dela, assim como pelos status. E também consigo diferenciar as taxas não arquivadas das arquivadas. Para criar uma nova taxa, eu entro aqui e aí eu tenho alguns campos bem similares ao cadastro de promoção, né, que seriam os campos gerais, onde eu tenho o nome da taxa, a descrição, que é onde eu resumo qual vai ser o funcionamento, qual vai ser a regra dessa taxa, a validade dela, data e hora de início, data e hora de fim, qual o tipo dessa taxa. Eu tenho dois tipos. Eu tenho a percentual, que é uma taxa simples, onde eu defino que quando o pedido ou então a navegação obedecer os critérios que eu defini nessa taxa, eu vou acrescentar um percentual ali em relação ao valor do pedido. Ou então, taxa com base em fórmula. Essa taxa com fórmula, ela é muito utilizada, por exemplo, para cálculo de substituição tributária. Inclusive, a gente tem um artigo com todas as regras, até porque para substituição tributária eu tenho aí envolvidos o CRM também, além desse módulo de taxas. Eu tenho todas essas regras, né, todo o passo a passo dessas definições lá no help. Buscando por taxas ou então substituição tributária, você tem ali um artigo com todos esses detalhes. Aqui, nada mais, nada menos, eu uso as variáveis já do sistema, que, por exemplo, tem o valor total do pedido mais frete multiplicando por 0,08, para poder definir qual vai ser o valor da minha taxa. Definido qual é o valor e o tipo da taxa, eu defino quais as condições para que essa taxa seja aplicada. Eu tenho os filtros de catálogo, onde eu consigo diferenciar para quais categorias, marcas, coleções ou produtos específicos essa taxa será aplicada. Lembrando que eu consigo tanto incluir categorias, por exemplo, quanto excluir da regra de taxação. E no caso dos produtos, eu posso subir em massa, caso tenha muitos produtos, usando o arquivo TXT, sempre com o ID do produto separado por linha. Também eu tenho as condições relacionadas ao pedido, lembrando que da mesma forma que as promoções, algumas condições são visíveis já na página de produto e na vitrine, outras são visíveis somente no carrinho ou durante o checkout. Ok. Essas, por exemplo, são condições em que a taxa somente será visível e ela somente vai ser discriminada lá no carrinho. Aqui eu tenho a condição de valor mínimo, ou seja, pedidos com valor acima de R$100 ganham aí um acréscimo de 10%, por exemplo. Valor acumulado em compras, que é todo o valor que o cliente comprou, lembrando, compras efetivadas, ou seja, compras aprovadas, faturadas, desde o cadastro, né? Ou seja, é uma taxa vitalícia, desde que ele atingir esse valor. O cluster de clientes, aí é onde eu consigo definir qual o grupo de clientes a qual essa taxa se aplica, lembrando que o cluster de clientes ele envolve o CRM. Eu tenho aí uma customização no CRM para proporcionar essa diferenciação dos clientes em clusters. Eu tenho aí também como restringir para que a taxa seja aplicada somente para ranges de CEP específicos, lembrando que eu consigo tanto incluir um range quanto excluir. Usando o mesmo exemplo da promoção, eu poderia incluir um range para todo o Brasil
excluindo uma região específica, por exemplo, a região norte. Então, incluiria esse range, adicionaria um segundo range, utilizaria a exclusão e colocaria aqui o range da região norte. Eu também consigo restringir a um tipo de entrega diferente. É a mesma questão das promoções. Eu posso vincular essa taxa somente caso o cliente selecione o tipo de entrega normal, ou expressa ou econômica. Também consigo vincular essa taxa a uma forma de pagamento específica, somente em pagamentos com boleto, somente em pagamentos com Visa, Master, Diners, enfim. Eu também consigo atrelar ao número de parcelas escolhido pelo cliente. Eu somente vou aplicar essa taxa quando ele selecionar em 12 vezes ou mais, ou em 6 vezes ou mais. Por padrão, ela sempre vem com a flag ilimitado marcada. E também, assim como nas promoções, eu posso restringir com que essa taxa seja aplicada somente em um canal de venda ou em outros canais, né? Eu consigo aqui sempre na loja de terceiros, ou seja, sempre vendendo em marketplace ou então vendendo dentro da minha própria loja, caso eu não tenha nenhuma integração com marketplace. E caso eu tenha um multidomínio, ou então canais de vendas diferentes, eu consigo aqui delimitar para qual canal de venda eu vou aplicar essa taxa. Feitas todas essas definições, eu tenho aí o meu cadastro de taxa.